em alma gêmea. Débora, provando do próprio veneno, tem um ataque cardíaco, mas mesmo assim, manda a filha não assinar nada. Enquanto Eduardo tenta os primeiros socorros, Rafael grita furioso, querendo saber que palhaçada é aquela. Cristina manda Rafael não falar daquela maneira, pois sua mãe está passando mal, mas o moço, indignado, diz que as duas passaram a vida toda aplicando golpes e por isso não tem certeza se o dramalhão não é mais um. Os dois discutem. Serena tenta ajudar, mas Cristina manda a moça se afastar de sua mãe. Débora dá seu último suspiro, avisando a filha que é tarde demais e não há o que fazer. Cristina grita e chora desesperada sobre o corpo da mãe morta. Ivan ouve os gritos e, acompanhado por Zulmira e Eurico, aparece na sala, mesmo sabendo que está proibido de colocar os pés ali. Do nada, Cristina resolve partir para cima de Eduardo, chamando o médico de incompetente e tem um ataque de cólera, culpando todo mundo pela morte de Débora. Completamente fora da casinha, Cristina manda a mãe levantar do sofá, mas quem levanta é o espírito da megera, que ainda não se deu conta que desencarnou e tenta abraçar a filha. A assombração tenta agredir as pessoas que estão na sala, mas não consegue e finalmente, vendo seu corpo estirado no sofá, se dá conta que partiu para outra dimensão. Porém, em sua jornada para o outro lado, o espírito de Débora cai no labirinto da escuridão e é atormentado por outros espíritos do mal, até fazer a passagem para o limbo. Na casa de Rafael, Cristina não deixa Eduardo fechar os olhos da falecida, dizendo que enquanto a mãe estiver com os olhos abertos, poderá voltar para ela. Ciro tenta pôr um pouco de juízo na cabeça da loirosa e explica que sua mãe partiu e não vai voltar. Serena também tenta acalmar a moça, mas Cristina está fora de si. Gritando, a moça lembra que se tivesse dado ouvidos à sua mãe, a selvagem nunca teria ido trabalhar naquela casa e jamais teria tido a oportunidade de roubar Rafael. E ainda mais descontrolada, diz: "Eu sei que todo mundo aqui detestava minha mãe. Portanto, parem com essa cara de compaixão, pois eu não suporto isso." Com toda a calma, Serena comenta que quanto mais a mulher grita, mais pena sente dela, e estendendo os braços, diz que, pelo menos naquele momento, seria muito bom se ela aceitasse um abraço. Cristina despreza a oferta de Serena e se joga novamente em cima da mãe morta, chorando, sem entender como isso pode acontecer, pois ela estava bem quando foram até a mansão. Eduardo diz que a mulher teve um ataque cardíaco fulminante e Cristina, sem dizer uma palavra, olha para Ivan, que entende a mensagem. O moço lembra das últimas instruções que recebeu de Débora, quando ela explicou o poder da poção com a qual pretendia eliminar Rafael da face da terra. Cristina também se lembra de uma das conversas de sua mãe, quando ela lembrou que, se a filha ficasse viúva, herdaria uma fortuna. Ela também lembra quando pediu à mãe para não fazer nada contra Rafael. Eduardo sugere que tratem do enterro de Débora, mas Cristina avisa que não quer ninguém chorando diante do caixão, pois sabe que ninguém gostava dela e diz, rasgando o acordo de separação: "Não existe mais acordo nenhum. As coisas mudaram, Rafael. Eu quero dinheiro e vou arrancar tudo de você, principalmente agora que está morando com essa selvagem. Tenho certeza que qualquer juiz vai me dar o que mereço. Quero muito dinheiro, Rafael. Muito dinheiro." E sai porta fora. Rafael vai atrás dela e quer saber se a moça pretende deixar o corpo de sua mãe atirado no sofá, e a doida manda ele comprar um caixão de luxo para sua mãe e tomar todas as providências, pois pretende velar por Débora. Mas, mesmo nessa situação, Cristina diz a Rafael que é melhor ele começar a pagar o que deve imediatamente. Na sala, Rafael pede a Santos que tome todas as providências necessárias para o enterro de Débora. Eduardo diz que vai tratar do atestado de óbito, e Rafael pede que ele providencie a retirada da falecida o mais rápido possível de sua casa. Ele também pede a Ciro que avise aos familiares da mulher. No carro, Ivan diz a Cristina que sente muito, mas a moça diz que ele é tão culpado quanto sua mãe. Já de volta ao apartamento, Cristina revela que sabe o que aconteceu e diz: "Eu sei que minha mãe levou para essa reunião um extrato semelhante ao que deu a Guto. E você sabia?" O motorista admite que sim, e a loirosa, quebrando tudo, pergunta por que ele não lhe contou nada, mas quer saber quem Débora pretendia matar dessa vez. Ivan diz que o veneno era para Rafael, e a moça se dá conta que foi por isso que ela insistiu no tal acordo com o botânico e que só assinasse o documento, quando a mãe mandasse. O motorista explica que o plano B de Débora, caso não conseguisse colocar o extrato no refresco, era dar uma desculpa qualquer e cancelar a reunião. Chorando, Cristina diz que algo deu errado e ela acabou perdendo sua mãe, mas nunca quis que Débora matasse Rafael.
Na mansão, Rafael chama Eduardo para uma conversa em particular e diz que acha que tem algo de estranho na morte de Débora, lembrando que Guto morreu com os mesmos sintomas. Eduardo então se lembra do dia da morte do rapaz, quando ele estava sendo julgado, e confirma que os sintomas eram os mesmos, comentando que existem venenos capazes de provocar ataques cardíacos sem deixar vestígios. Rafael não entende como um veneno não deixa vestígios, e o médico explica que existe uma erva que é utilizada para tratamento de problemas cardíacos, mas, se administrada em grande quantidade, pode provocar um infarto e matar uma pessoa. O doutor diz ainda que a erva pode ter sido usada para provocar o ataque em Guto e também em Débora. Cai a ficha e Rafael se dá conta que Débora foi até a cozinha, com a desculpa de que o refresco estava demorando, e insistiu para que Cristina não assinasse o acordo. Enquanto o corpo da falecida está sendo removido, Eduardo comenta que está óbvio que foi Débora quem deu o preparado para Guto, e também tentou dar o preparado para ele ou para Serena beberem. Rafael, no entanto, tem certeza de que o preparado era para ele, pois só assim Cristina poderia se dar bem. Apavorado com tanta maldade, o rapaz diz que não acredita que uma pessoa a quem ele conheceu a vida toda pudesse fazer algo assim. Eduardo confessa que não se sente tão surpreso, pois como médico já viu coisas terríveis, mas quer saber o que Rafael pretende fazer. O botânico diz que agora ele pretende descobrir toda a verdade. Rafael vai até a cozinha e pergunta a Eurico se, quando Débora pediu os refrescos, ele ficou o tempo todo na cozinha. Zulmira, surpresa com a pergunta, quer saber como o patrão sabe que ela e o mordomo deixaram a mulher sozinha na cozinha. A empregada, implorando para não ser demitida, conta que Ivan foi pegar as roupas dele que ainda tinha ficado na mansão, e Eurico se mete na conversa, dizendo que foi junto, pois sabia que o patrão não queria o motorista circulando pela casa. Rafael pergunta a Eurico o que aconteceu quando ele voltou à cozinha. O mordomo conta que encontrou Débora muito nervosa, mas ele fez questão de servir os refrescos e nada de diferente aconteceu. Mas pensando melhor, o mordomo diz: "Peraí, sim, aconteceu algo diferente, mas não é nada que tenha importância." Rafael insiste para que o moço conte o que está pensando e ele explica: "A dona Débora sempre me atormentava, dizendo que eu arrumava a louça na bandeja sempre torta, e quando fui servir os refrescos, percebi que tinha um copo bem torto, fora do lugar. Eu até estranhei, porque Débora nunca ia aceitar isso, e fiquei com medo que ela fizesse um escândalo por causa disso. Então eu arrumei os copos para deixar todos alinhados e, provavelmente, os troquei de lugar." Alguns momentos mais tarde, Rafael diz que vai contar tudo para a polícia, porém Eduardo aconselha o amigo a colocar uma pedra em cima de tudo o que aconteceu, pois ele não conseguirá provar nada, e ainda poderá prejudicar Eurico, que pode ser acusado de homicídio. Rafael pergunta a Serena o que ela acha que ele deve fazer, e a moça diz que, levando em conta as circunstâncias e a dor que Adelaide vai sentir com a perda da filha. Dito e feito. Ao receber a notícia, levada por Ciro, Adelaide se culpa por ter expulsado a filha de casa e coisa e tal, mas quer saber como a mulher morreu. Ciro então explica que Débora teve um ataque cardíaco fulminante e que Eduardo estava presente quando a mulher passou mal, mas não pode fazer nada. Adelaide pergunta ao rapaz sobre Cristina e ele conta que a moça teve uma reação estranha quando a mãe faleceu, mas logo foi embora e não ficou ao lado de Débora, pois estava fora de si, totalmente desequilibrada. Adelaide quer que providenciem tudo para o funeral de sua filha, mas Ciro explica que Rafael já está resolvendo isso. Inconsolável e se sentindo mal, Adelaide pede para ver a filha morta. E como a fofoca rola solta na cidade, a notícia da morte de Débora já chegou na pensão. Divina conta a Dalila que não sabe como a mulher morreu, mas já marcaram o velório na igreja. Ofélia e o marido já estão todos animados para ir ao velório, dizendo que nessas ocasiões, gente rica sempre serve comida boa. Dalila acha um horror o que a avó está dizendo, e Osvaldo resolve se meter, dizendo que a sogra até parece uma morta de fome. Mas Ofélia não para de falar, e diz que Débora era separada, e o marido fugiu dela há anos. Enquanto isso, Hermínio conta a Raul sobre o falecimento da mãe de Cristina, dizendo que estava na casa de Rafael quando tudo aconteceu. Terezinha, que também está no escritório de Raul, resolve dar palpite, e diz que é por isso que acha que todos deveriam aproveitar a vida, aproveitando para dar uma indireta para o patrão. Raul responde que precisa cuidar dos negócios e não tem tempo livre. E Hélio, que já começou no novo emprego, comenta que o chefe não tem aproveitado bem a família. O engomadinho fica indignado com o comentário do rapaz e manda ele segurar a língua, pois ali dentro ele é o chefe, lembrando que é ele quem cria o filho,
dizendo que é um excelente pai. Nesse meio tempo, Olivia está preocupada em achar o modelito certo para o velório. Até lencinho e pó de arroz ela coloca na bolsa para secar as lágrimas e retocar a maquiagem. Na pensão, o pessoal está se arrumando para passear no velório. Enquanto isso, as esposas de Jorge vão até a delegacia levar comida para o moço. O rapaz decide aceitar a comida das 3 mulheres e divide com seus companheiros de cela. Nesse meio tempo, o delegado diz a Rafael e Eduardo que num caso como aquele é preciso abrir um inquérito. O médico argumenta que não existe necessidade, pois Débora morreu de um infarto fulminante. Mas o policial comenta que acha muito estranha a forma como a mulher morreu, lembrando que o rapaz que morreu na delegacia também teve um infarto fulminante, e sendo irônico pergunta: será que existe uma epidemia de infartos na cidade, doutor? Eduardo explica que Débora estava muito nervosa, pois a filha ia assinar um acordo de separação com Rafael. O delegado, então, pede que os moços avisem Cristina para ir falar com ele quando estiver mais calma, e Rafael se prontifica a dar o recado à mulher, dizendo que precisa conversar com ela sobre outras coisas. No sítio, Crispim leva café da manhã para Kátia e Ritinha, dizendo que agora a menina também é sua filha. A garota confessa que está muito feliz, e dando um abraço no caipira, chama o moço de papai. Kátia resolve comentar que, agora que está morando no sítio, sabe que tem que ajudar na lida da casa e quer saber se ela vai ter que dar lavagem para os porcos. Crispim surpreende a esposa e diz que ela não precisa se cansar, pois tem que estar sempre bem disposta para seu marido, e Mirna pode continuar dando a lavagem para os porcos. Mirna chega em casa e conta ao irmão que chegou cedo em casa, pois precisa colocar seu vestido preto e ir ao velório. Bernardo conta que o velório é de Débora, mãe de Cristina. Crispim diz que não vai a lugar nenhum, mas Mirna diz que vai ao velório de qualquer jeito, pois deve encontrar a Laor e espera que o rapaz tome logo a iniciativa de ter um compromisso sério com ela. Porém, o caipira avisa a irmã que antes dela sair, precisa fazer a massa de pão e dar lavagem para os porcos. Mirna não gosta nada e diz que agora tem Kátia para ajudar na lida da casa. Porém, o rapaz avisa que não quer que a esposa mexa com os porcos. A moça não gosta nada da ideia do irmão e avisa que não vai ficar trabalhando feito uma escrava, enquanto a cunhada fica sem fazer nada. Na floricultura, Raul pergunta ao advogado se Cristina chegou a assinar o acordo de separação. Hermínio explica que quando a mãe faleceu, a moça rasgou os papéis. Hélio não entende nada, pois sabia que a mulher tinha aceitado o acordo. Mas o advogado explica que quem aceitou e tinha pressa em assinar o documento era Débora e comenta: por sinal, eu sempre achei estranho, pois elas não iam levar vantagem alguma. Agora são outros 500, pois Cristina declarou em alto e bom tom que quer arrancar tudo o que puder de Rafael. Eduardo chega em casa e comenta com Alexandra que ela disse que algo de ruim estava para acontecer e que Rafael estava em perigo, mas, no final das contas, ele se salvou e Débora morreu. Curioso, o médico quer saber como a esposa sabe das coisas antes delas acontecerem. Na mansão, Serena diz a Terê que está triste, pois apesar de tudo, não desejava o mal de Débora. Enquanto isso, Rafael vai até o apartamento de Cristina e pede para conversar a sós com ela. A moça pede a Ivan para se retirar e Rafael conta que sabe que Débora tentou envenená-lo e quer saber se ela sabia disso. Cristina diz que não sabia de nada e não entende como ele pode pensar uma coisa dessas, afirmando que sempre o amou. No entanto, Rafael lembra dos maus tratos que sofreu e diz: como assim me ama? Quando eu estava doente, você me tratava mal, não me dava os remédios para a dor e para a febre. Como agora vem dizer que não queria o meu mal? Cristina se justifica, dizendo que só fez aquilo para demonstrar o quanto ele precisava dela, e que o perdoa por seu romance com Serena, pois é sua legítima esposa. Rafael então diz que a mulher está desequilibrada e precisa de tratamento, pois ela sabe muito bem que ele nunca a amou e só se casou com ela por causa das tramóias que fez em conluio com sua mãe. Só que a doida não se convence e diz que sabe que, no fundo, o botânico sente alguma coisa por ela. O moço comenta que sabe porque elas aceitaram o acordo de separação e afirma que Débora queria envenená-lo para que sofresse um ataque do coração. A mulher continua dizendo que não sabia de nada e que sua mãe avisou para ela assinar o documento, só quando Débora desce o sinal verde. Rafael diz que não consegue acreditar na mulher, porque ela sempre mente, mas se deu conta de que agora ela já está sofrendo bastante e decidiu não chamar a polícia. Porém, ele tem uma condição. Rafael quer que ela se afaste dele e de sua família de uma vez por todas, ou vai ser obrigado a colocá-la atrás das grades. O velório de Débora começa. Agnes e Adelaide estão inconsoláveis com a morte da mulher.
O povo da pensão também já está presente e, para variar, brigando entre si. Olivia aparece e faz a sua cena, e sem querer, derruba o confete que estava na bolsa, na cara da morta. Cristina chega ao velório e Ofélia resolve dar os pêsames. Porém, a loira tem uma crise histérica, e chamando todo mundo de hipócrita, manda o povo sair do velório. Cristina faz um discurso no velório da mãe e diz que se sua mãe estivesse viva, não gostaria de estar rodeada de gentinha. Osvaldo fica bravo e avisa que, se a moça não sabe reconhecer o apoio que sua família está dando naquele momento difícil, eles vão embora. Divina concorda com o marido e diz que não está ali para ser agredida por aquela grosseirona, metida a ser elegante. Cristina, agora, tem Olivia na mira e manda a mulher ir passear, lembrando que ela nunca foi amiga de sua mãe. Mas Olivia resolve se defender, dizendo que é uma dama e uma dama sempre presta suas homenagens na frente de um defunto. Furiosa, ela ainda diz: "Se você não sabe disso, é porque não tem boas maneiras. Pois saiba, Cristina, que nem todo mundo que vem a velório é para se debulhar em lágrimas, mas sim para prestar apoio. Não que você mereça, mas é de praxe." Adelaide pede que a neta pare com o escândalo, mas Cristina diz que a avó a deserdou e deserdou sua mãe, por isso quer que ela vá embora dali também. Elias consola Adelaide e a moça pergunta se a avó arrumou um velho decrépito para defendê-la. O homem se irrita e diz que ele sempre demonstrou um grande apreço por Adelaide e também tinha por ela, que é sua neta, embora não mereça ser. Adelaide resolve ir embora, mas deixa claro que vai ao enterro no dia seguinte e também vai providenciar uma missa pela alma de Débora. Cristina manda Ivan ficar do lado de fora e não deixar ninguém entrar. Sozinha, Cristina cai no choro e lamenta a partida da mãe, dizendo que não sabe o que vai fazer sem ela. De repente, a mulher muda de humor e, com os olhos cheios de ódio, resolve que a culpa de tudo é de Serena, inclusive a morte de sua mãe, jurando que vai se vingar da moça. Na mansão, Rafael diz que preferiu não ir ao velório. Felipe, por sua vez, diz que também não quis ir, pois Cristina o expulsou da própria casa. Serena pede ao marido que faça logo o acordo para se separar da mulher de uma vez por todas. Mas Rafael avisa que vai fazer o tal acordo, mas não pretende dar dinheiro para a megera, pois ela foi a responsável pela morte de Luna. Serena tenta contemporizar, dizendo que ela voltou, reencarnada, e os dois devem seguir adiante, deixando o ódio e o rancor de lado. Já em casa, Adelaide comenta que jamais imaginou que Cristina expulsaria a família do velório de Débora. Elias, conformado, diz que os filhos e os netos são assim mesmo e causam dor sem perceber, mas um dia se emendam, como aconteceu com Kátia. Mas Adelaide afirma que sua neta é diferente e não tem coração. Julian, por sua vez, acha que Cristina está desequilibrada e Adelaide insiste em mandar rezar uma missa pela alma de sua filha. Nesse meio tempo, Hélio comenta com Sabine que acha que tem alguma coisa errada na contabilidade da empresa de Rafael, pois revisou as contas e os números não fecham. O moço ainda diz que quando foi falar com o chefe sobre o assunto, ele ficou nervoso e mandou parar de olhar os livros. Hélio ainda diz que sabe que tem algo errado e precisa descobrir o que é. Terezinha chega ao apartamento de Raul, dizendo que sabia que a despensa estava vazia e trouxe alguns mantimentos, entregando um pacote de macarrão para Carlito. O pai do menino manda ele ir fazer o macarrão, mas o garoto diz que nunca fez isso na vida. A mulher, então, conta que também levou ovos, por via das dúvidas, e se virando para Raul, avisa que gastou dinheiro de suas economias para levar comida para ele e quer acertar as contas. Raul muda de assunto e diz que estão atrasados para prestar as homenagens devidas à falecida Débora e consolar Cristina. Nesse meio tempo, Eduardo pergunta novamente à esposa como ela pode prever que algo de ruim iria acontecer. A moça explica que são as vozes e o espírito daquele homem que ela vê disse que queriam fazer mal a Rafael, mas viu que o veneno agiu contra a própria cobra e que a justiça divina nunca falha. Mirna chega ao velório acompanhada por Bernardo, e Ivan diz que ninguém pode entrar, pois Cristina quer ficar sozinha com a falecida. Na pensão, Generosa está preocupada porque não encontrou nenhum viúvo no velório. Ofélia começa a ofender a mulher, mas Olivia aparece, dizendo que ficou indignada com a forma como Cristina tratou todo mundo, e se sentando, pede um cafezinho. Divina pergunta se ela está ali para comer de graça e a briga começa, até que Osvaldo manda Olivia embora. Dalila aparece na sala, pedindo para que falem baixo, pois sua filha está dormindo. Ela acaba brigando com Olivia, que joga na cara da moça que ela também é separada, mas Dalila avisa que não quer brigar, pois pretende reconquistar seu marido, e isso inclui tratar todo mundo bem. Vitório vai atrás de Olivia, perguntando se ela estava com fome.
A mulher revela que faz uma semana que só come sanduíche de mortadela e achou que poderia filar alguma coisa na casa da mãe dele. O cozinheiro começa a rir e diz que Divina não fez janta, pois achou que ia encher a pança no velório. Vitório resolve acompanhar Olivia até em casa e Mirella deixa os dois sozinhos. O rapaz diz que quando viu a separada toda de preto, não resistiu e pega a mulher de jeito, lascando o maior beijão. No sítio, Crispim quer saber o que Kátia está fazendo, e ela diz que está preparando o pão. O rapaz diz que ela não precisa fazer isso, pois agora que os dois estão casados, ele não quer que ela estrague as unhas e quer que ela fique sempre bonita para ela. Crispim pergunta se não tá na hora de irem deitar, e Kátia concorda, dizendo que realmente está ficando tarde. A moça vai colocar Ritinha na cama e conta que está muito feliz. A menina também confessa que está muito contente, porque agora tem um pai. Segundos depois, Crispim já está pronto pro lesco-lesco. E assim que Kátia entra no quarto, começa a bagunça. Mirna está chegando em casa com Bernardo e ouve o uivo de um lobo. A garota comenta com o tio que acha que o animal está pelas redondezas, pois ouviu o grito do lobo na noite anterior também. Bernardo começa a rir e diz que é Crispim uivando de alegria. Na casa de Olivia, ela consegue se afastar de Vitório, dizendo que ele não a merece. O rapaz vai embora e não se conforma em ter beijado a Vespa. E Olivia, em seu quarto, diz que não quer mais pensar no cozinheiro, lembrando que sua audiência deve acontecer no dia seguinte. No entanto, ela não consegue deixar de lembrar dos momentos que passou ao lado de Vitório, quando o moço a pegava de jeito e dava beijos calorosos. O dia amanhece no sítio e Mirna chega gritando bom dia. Crispim manda a irmã falar mais baixo, pois sua esposa ainda está dormindo. A garota se dá conta que a cunhada não fez o pão, e o caipira explica que foi ele quem pediu para ela não fazer nada, e ainda manda a irmã dar lavagem para os porcos. Mirna reclama que está trabalhando dobrado, porém o rapaz diz que, agora que a Anja é sua esposa, quer que ela descanse muito e sempre fique bonita para ele. Kátia, por sua vez, acorda e conversa consigo mesma, dizendo que jamais iria imaginar que a vida no sítio seria tão confortável. Na mansão, Rafael conta a Felipe que vai dar dinheiro a Cristina para se livrar dela. O rapaz não se conforma, mas Serena diz que sabe que tanto ele quanto o pai sofreram nas mãos da mulher. Porém, ela, que carrega a alma de Luna dentro de si, já perdoou a megera e quer que todos sigam suas vidas sem rancor e ódio. Nesse meio tempo, Débora é enterrada no cemitério da cidade, com a presença de alguns familiares. Cristina dá seu adeus final à mãe, jogando um punhado de terra sobre o caixão. Eduardo aparece com Alexandra, que também se despede da mulher, jogando uma rosa na cova. Cheia de ódio, Cristina pergunta a Alexandra o que ela está fazendo ali, pois mal conhecia a sua mãe. Mas a moça diz que, de todos os presentes, só ela sabe para onde a alma de Débora foi, e como ela está sofrendo, comentando que não deseja isso para ninguém. Do outro lado da cidade, Raul e Carlito estão se preparando para ir à audiência. O engomadinho explica ao filho que, naquele dia, será julgado o recurso de Olivia, que pede o restaurante de volta, e também o filho. Gumercindo descobre que vai ter que depor, e Mirella, enquanto isso, aconselha a mãe a usar algo discreto durante a audiência. Hélio, por sua vez, vai ver Roberval, que está deprimido. O moço pede ao amigo para lhe acompanhar, pois tem algo para mostrar, garantindo que ele vai ficar contente. Alguns minutos depois, Olivia chega à audiência acompanhada por Abílio. A sessão começa e Abílio diz que arrolou novas testemunhas ao processo. Raul dá uma carraspana em Hermínio, dizendo que não sabia que havia novas testemunhas. A primeira a depor é Fiorella, a costureira que trabalha na loja de Madalena. Enquanto isso, Crispim leva o café da manhã para Kátia e Ritinha. A moça elogia o pão que Mirna fez. Porém, Kátia diz que prometeu fazer o pão e lavar as roupas, mas o rapaz não quer deixar a mulher fazer nada. Alaor, por sua vez, aparece na floricultura e dá uma rosa para Mirna, contando que perdeu o emprego. O rapaz nota que a moça está meio triste. Porém, Mirna explica que está cansada, pois acordou muito cedo para dar conta das lidas no sítio, antes de ir trabalhar. No tribunal, Fiorella conta que trabalha com Madalena há muitos anos e sabe que Olivia foi cliente dela. Raul fica feliz da vida com o depoimento da mulher e diz que Olivia sempre gastou uma fortuna em roupas. Porém, a testemunha continua falando e conta que a mulher só gastava com roupas caras quando era casada com Raul e há muito tempo não encomenda nada na loja. Abílio questiona sobre as notas que o engomadinho apresentou e Fiorella afirma que só podem ser notas falsas ou muito antigas. Ivan leva Cristina para casa depois do enterro. A mulher afirma que foi tudo muito dolorido, mas promete não se deixar levar pela tristeza.
O motorista lembra que a amante ainda tem o dinheiro que a avó deu, mas Cristina diz que a grana é suficiente para levar uma vida mais ou menos. Ivan diz que pode trabalhar para sustentar os dois, porém a loirosa diz que não nasceu para viver uma vida modesta. O moço tenta convencer a amante a desistir de tudo e viverem a vida, porém Cristina, secando as lágrimas, avisa que não pensa em desistir de nada e vai bolar um plano para recuperar as joias, pois esta será a sua vitória. Ela ainda diz que vai se vingar de Serena. No tribunal, Gumersindo está depondo e diz que trabalhou no restaurante tanto na época em que Olivia administrava o local, e também sob as ordens de Raul. O moço afirma que o patrão era um péssimo administrador, pois só queria saber de botar dinheiro no bolso. Raul se irrita e começa a xingar o rapaz, mas Hermínio contém seu cliente, enquanto Gumersindo continua contando que o chefe contratou um cozinheiro falcatrua que queria até urubu para cozinhar e servir como fazão para os clientes. O garoto não cala a boca e continua contando que o tal cozinheiro enchia de pimenta a comida velha que tinha sobrado e servia aos clientes, confessando que até gato Baltazar queria cozinhar, mas sua ajudante não deixou. Raul, furioso, chama o moço de traidor e avisa que ele vai pagar muito caro por isso. Nesse meio tempo, Ivan, que está olhando na janela, avisa a Cristina que ela vai receber visita. Na verdade, é Rafael quem chega ao apartamento, acompanhado de Ciro, e diz que quer conversar a sós com a mulher, pois pretende lhe oferecer outro acordo. Ciro pede que o amigo tenha muito cuidado. E na audiência, Hermínio tenta reverter a situação, pedindo ao juiz que desconsidere as duas testemunhas de Olivia. O juiz quer saber por quê e o advogado, então, diz que a ajudante da modista não tem acesso ao livro caixa, nem aos recibos, pois fica nos fundos do ateliê, costurando. O juiz concorda e diz que o argumento é válido. Agora, o advogado de Raul tenta desacreditar Gumersindo, dizendo que o garoto é muito jovem. Ele ainda diz que, durante o tempo em que Raul administrava o restaurante, o local estava sempre lotado, revelando que o mestre Cuca é seu sobrinho e trabalhou na França. Hermínio faz a maior cena e diz como Gumersindo pode provar o que disse sobre o tal urubu, se não sabe onde a ave está. Porém, Gumersindo se defende, dizendo que foi ele quem soltou o urubu. Não adianta nada. Hermínio acusa a outra parte de estar tentando falsificar provas e conta que o rapaz que acabou de depor mora na mesma pensão dos pais do antigo cozinheiro do restaurante. O juiz decide retirar os depoimentos dos autos do processo. Raul diz que, neste caso, então, podem encerrar o processo, mas o juiz avisa que tem mais uma testemunha para ouvir e chama Dalila para depor. Enquanto isso, Rafael bate à porta do apartamento. Ivan diz que vai ficar na cozinha e, se Cristina precisar, ele aparece. A mulher avisa que não quer violência e que do Rafael, ela mesma cuida. O rapaz entra, dizendo que está ali a pedido de Serena e que está disposto a fazer um acordo financeiro com ela, para acabar de vez com a história. Rafael ainda diz que, por amor a Serena, também está disposto a deixar Cristina ir embora, revelando que foi fazer uma oferta.